Pediram pra gente no Twitter, marcaram na publicação, mandaram mensagem em live no Instagram, comentaram em vídeo. Então de ontem pra hoje eu decidi trazer a teoria do Joy Boy ter sido um brinquedo, o famigerado Joy Toy, que já pegou, olha aí ó, quase 1 milhão de visualizações no post original. Primeira vez que eu li ela, né, eu fiquei meio assim, segunda vez eu já comecei a gostar mais e achar mais divertida. Então, pela proporção que ela tá tomando, dividindo fortes opiniões, já é uma teoria bem interessante da gente ficar ligado, tá? Sei que muita gente não vai ter acesso por ela ser em inglês, por isso eu vou trazer aqui pro canal em português, pro nosso público querido, maravilhoso brasileiro, Cabo Verde, Angola, Portugal e todos os países aí que falam essa língua maravilhosa, tá bom? Esse aqui é o canal Chapéu de Palha, eu sou o Lipe e você é o gente boa que vai deixar aquele like, é só um clique, assim como se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, vem comigo e bora, bora Joy Toy, vem! Em uma aparição recente em One Piece, tivemos um breve flashback de Joy Boy conversando com MF e selando seu incrível haki do rei no nó de uma corda. Por muitos anos, todos nós queríamos um vislumbre do reino antigo e por mais que tenha sido só entregue realmente um lampejo, já foi o suficiente para gerar hype e expectativa em cima de Joy Boy. Mas o detalhe legal é que muitas pessoas passaram a questionar a silhueta dessa lendária figura, percebendo nuances um tanto quanto peculiares em relação ao personagem. Todo mundo sabe que quando falamos de silhuetas em One Piece, o assunto pode ser um pouco escabroso, né? Não polêmico, mas certamente controverso. Isso porque Eiichiro Oda tem um grande histórico de esconder personagens em silhuetas que, bom, às vezes não correspondem exatamente à aparência do mesmo, ou às vezes não escondem nada de relevante e o personagem não tinha nada de tão especial assim em seu design. Como é o caso, por exemplo, né, do tão aguardado pra gente Kozuki Oden, que ficou, cara, sendo uma sombra por um tempão, o que fez muita gente especular os motivos disso e no fim, não era nada demais. Mas diferente de Joy Boy, a silhueta de Oden não possuía características tão atípicas como vamos ver agora. Joy Boy parece ter um braço de gancho artificial e uma perna de pau. Eu mencionei sobre isso no review do capítulo 1122, tá? E eu percebi pelos comentários que é uma opinião muito dividida. Tem gente que tem certeza disso e gente que tá 100% certa de que não passa de uma silhueta sem nada especial. Alguma coisa especial tem, porque tem um chapéu de palha ali. Não que a gente não soubesse, nem especulasse, nem tivesse certeza. Mas nesse vídeo a gente vai tratar sim como algo especial e notar onde esse pensamento pode nos levar. Afinal, uma mão de gancho, uma perna de pau, esse é o arquétipo perfeito, essencial de um pirata no imaginário geral. Agora o que falta é um tapa-olho, e o próprio Oda já mencionou que quando um pirata de tapa-olho aparecer em One Piece, significa que a série está muito próxima do fim. Pois é, a gente está na saga final, entrando na última reta da obra, partindo para ilhas que são prometidas há mais de 1000 capítulos. E os maiores segredos do mundo estão prestes a serem revelados, melhor, já começaram a ser revelados. É hora dessa figura de tapa-olho aparecer, e faz muito sentido que, além disso, ele também possua outras características do pirata clássico, afinal, Joy Boy foi o primeiro pirata desse universo. Então nada mais justo do que ele ser retratado como o piratão aí de origem, né, o raiz que todo mundo conhece. E através de uma releitura do discurso do Vegapunk, a gente consegue observar um detalhe que parece brincadeira, mas pode ter um fundo de verdade. Afinal de contas, existem muitas maneiras de se fazer um foreshadow, e essa aí, meu querido, pode ser uma delas. The Malo Black, o famoso falso Luffy que agora se tornou o desconhecido falso Kid, se refere a Joy Boy acidentalmente como Joy Toy. Então, né, traduzindo aqui, ao invés de ele se referir ao personagem como garoto alegre, ele o menciona como brinquedo alegre, boneco alegre. E claro, parece só uma piada, uma gracinha, mas seria possível que Joy Boy não fosse uma pessoa real, pelo menos não literalmente? Existe alguma possibilidade que Joy Boy fosse um brinquedo, um boneco, que se transformou em um menino de verdade? Eu tenho certeza que isso soa familiar para quase todo mundo, afinal, Oda também usa o Pinóquio como inspiração para o Usopp. Seja na frequência de contar mentiras, né, ou no narigão dele ali, fazendo uma alusão a quão mentiroso o Usopp é. Será que assim como as mentiras do Usopp se tornam verdade, o erro de The Malo Black vai se tornar uma realidade?
Eu entendo que isso possa parecer apenas uma suposição de início, mas quanto mais a gente pensa sobre isso, mais parece plausível. Se voltarmos a Dressrosa e nos depararmos com as frutas presentes lá, vamos encontrar a Rob no Mi da Sugar, que possui a habilidade de transformar pessoas em brinquedos e é um poder que também está associado a apagar memórias, visto que ao serem transformadas, as pessoas são simplesmente esquecidas. E a gente sabe que essa ideia de ser apagado da história é algo muito relacionado a Imu-sama, seja com a destruição do reino de Lulúzia ou muito mais importante que isso, a criação de um século perdido, onde 100 anos de história foram simplesmente apagados. Além disso, a gente viu que canonicamente é possível fazer com que o objeto inanimado consuma uma Akuma no Mi, seja com o Smile, a Frankfrido, o Laço ou o mais recente, Bumbuku, que é o caso mais peculiar de todos esses. Enquanto nos outros exemplos foram usadas as tecnologias do Vegapunk ou do Caesar Clown, o Bumbuku é simplesmente um bully de Shain Wano que, abre aspas, consumiu a fruta do Tanuki de alguma maneira que a gente não faz ideia. Afinal, supostamente, nem Caesar e nem Vegapunk passaram pelo país. Só que como a gente sabe que a tecnologia do Vegapunk emula, imita a do século perdido, faz muito sentido que lá no passado essa técnica de colocar fruta em objeto também fosse uma realidade. Afinal de contas, eram tempos muito mais avançados do que, por exemplo, na própria Egghead. Então vamos questionar o seguinte, o que aconteceria se um brinquedo animado acabasse de alguma forma acidentalmente, ou talvez até propositalmente, sendo alimentado com uma Akuma no Mi do humano e ganhasse vida, ganhasse vontade própria? A gente vê que uma bazuca, ao ganhar a fruta do cão, demonstra uma pequena personalidade. O mesmo acontece com a espada, que se torna um elefante. Se fosse a fruta do humano, que é um animal muito mais racional e consciente, não faz sentido que ele desperte uma consciência? Um animal que comeu essa fruta consegue agir como humano, agir em sociedade. E se nesse caso do brinquedo, a fruta fosse a lendária Hito no Mi mitológica, modelo Nika, o deus do sol, o guerreiro da libertação, aquele que personifica o desejo total da liberdade. Um boneco completamente limitado no que diz respeito a pensamento e movimento poderia se tornar um garoto real. Um brinquedo alegre poderia se tornar um garoto alegre. Aqui vale lembrar que os Gorosei já mencionaram que as frutas Zoan possuem vontade própria. Então, pegando um receptáculo neutro, como um brinquedo ali que não tem uma personalidade, não tem uma alma, não tem uma vontade própria, uma ambição, a vontade da fruta poderia dominar facilmente o usuário e se tornar praticamente a personificação de Nika como ele era. Claro que esse entendimento ainda é um pouco nebuloso, é uma hipótese, mas o que você acha que aconteceria se um brinquedo, um boneco, fosse alimentado com a fruta do humano? Deixa nos comentários. Eu acho particularmente que, de fato, ganharia consciência, tá? O fato do brinquedo ser alimentado com a fruta acidentalmente poderia até fazer uma alusão, um paralelo com o Luffy 900 anos depois, comendo acidentalmente a mesma Akuma no Mi. Ou será que o Shanks fez isso de caso pensado? Enfim, não é sobre isso que a gente vai falar agora, mas sim entrar no lado mais especulativo da teoria, que é mais fantasioso, e não deixa de ser também divertido. Se Joy Boy realmente for um brinquedo, talvez Neronamu, há 900 anos, tenha sido um renomado criador de brinquedos. O que é interessante aqui é que não há só um, mas dois precedentes para isso dentro da história de One Piece. O primeiro exemplo, o rei, o Shogun de Wano, Kozuki Sukiyaki, que também era muito conhecido pela sua elaboração de bonecas Kokeshi. E o segundo caso, ainda mais interessante, é o Apu, que após ser destruído por Luffy em Drum, viveu na pobreza, mas acabou dando a volta por cima ao fundar uma fábrica de brinquedos graças ao poder de sua Akuma no Mi. Dessa forma, ele conseguiu tanta riqueza ao ponto de fundar o seu próprio reino, o Black Drum. Então ele passou a ser novamente considerado um monarca, um rei legítimo e ganhou o direito de participar do Reverie. Ou seja, duas figuras monárquicas proeminentes, dois governantes de grande poder que são criadores de bonecos.
Se a gente quiser acrescentar o Doflamingo nessa brincadeira também, né, um rei que dominava o país através dos poderes de transformar os outros em brinquedos, a gente também pode acrescentar. Mas acho que o detalhe legal aqui, né, é o Apu, que eu acho que é o melhor que podemos relacionar aqui, e é um dos únicos personagens nesse mundo que sabe da existência de Imu. Gosto bastante dessa conexão e através dela a gente consegue especular mais a fundo, né, ou pelo menos ter alguma ideia ali, algum fio dos poderes de Imu-sama. Se isso for verdade, então talvez consigamos explicar os poderes dos Gorosei, né? Eles podem ser os brinquedos favoritos de Imu-sama, suas marionetes que lá no passado foram introduzidas com frutas ou algo nesse sentido, algum poder aí ímpar, né? E já que a gente estava mencionando dragões celestiais, né, os Gorosei, Doflamingo e Imu, vale levantar o simbolismo de que os Tenryubitos sempre trataram as pessoas como brinquedos. Não que isso tenha um valor fundamental para a teoria, né? Mas eu menciono aqui pelo uso da linguagem simbólica que a gente consegue fazer, tendo em mente toda essa ideia da teoria. E através dela, a gente pode encontrar um motivo de por que o Oda ainda esconde a aparência de Joy Boy, apesar, né, da implicação aparentemente já óbvia de que ele deveria se parecer com o Luffy ou com o Roger. Mas ele também pode estar fazendo isso, né, de segurar a aparência como ele faz normalmente, para deixar a gente curioso e ter ali um silhuetão, e a gente fica olhando o silhuetão, elaborar coisa em cima do silhuetão, e no final das contas ser só uma pessoa normal. Pode ser que aconteça isso, pode ser. Mas vamos teorizar aqui. E como eu entrei nessa questão do simbolismo, alegoria, eu acabei tendo um pensamento que pode agregar a ideia geral da teoria, e que figurativamente falando, traz uma carga maior para caso Joy Boy tenha sido de fato um boneco. O que eu quero levantar aqui é muito simples. Se Joy Boy foi mesmo um boneco, teria um significado ainda maior que ele tenha sido uma marionete. O primeiro ponto aqui, né, é que Imu-sama controla o mundo todo como se pudesse manipular todas as pessoas com um mero movimento de suas mãos e a força de suas palavras, como se todos ali fossem seus fantoches. Tudo obedece a ele. E o segundo ponto, como a gente sabe, é que a marionete faz seu movimento através de cordas, que além de ser um elemento conectado ao Joy Boy, é o que a aprisiona, a limita, a prende, a tira a liberdade e também o que a permite ser controlada por outras pessoas. Tornando-se um garoto de verdade, Joy Boy romperia as correntes físicas e metafóricas que o impedia de viver, dessa forma se libertando das amarras de Imu e sendo assim verdadeiramente livre. Um conceito que além de estar presente na essência do personagem, também é altamente conectado à sua fruta. O último detalhe que eu quero comentar aqui é o seguinte, né? O boneco mais famoso que temos em One Piece é o Kyrus. E quando eu resolvi dar uma pesquisada mais a fundo, né? Falei, pô, deixa eu ver se tem uma relação aqui, etc e tal. Eu me surpreendi com o que eu logo lembrei de início, né? Antes de abrir qualquer aba aqui na internet. Vamos viajar. O Kyrus tem Sol escrito na sua cabeça, sem nenhuma justificativa aparente. O Oda nunca comentou sobre isso em SBS e também nem comentou sobre isso em alguma entrevista. Poderia isso ser um indicativo de algo? De algum outro boneco importante nessa história que tenha relação com o elemento Sol? Eu sei que você pode estar pensando agora, pô, mas Sol está em português, calma. Né? Vale lembrar que Dressrosa é inspirado na Espanha e a palavra sol é igual em espanhol, idioma que o Oda já usou algumas vezes na história e que ele pode ter usado de novo sabendo do seu significado. Pode ser que seja Sol de Soldier, que é como o Kyrus é chamado algumas vezes no arco? Pode ser, tá? Mas vamos dar essa forçada de barra aqui no Sol. E o outro detalhe, né, é que através da Scarlet e da Rebecca, o Kyrus está altamente conectado ao girassol, que o nome científico literalmente significa flor do sol, cuja flor está sempre apontando para o sol, elemento que também está presente na figura de Produsani, que é um leão girassol. Enfim, se o Oda tiver relacionado tudo isso para dar indicativos ali, indícios de que Joy Boy era um boneco mesmo entregue em todas as taças, que o cara é, pô, pelo amor de Deus. Mas isso a gente só vai descobrir quando a verdade desse mundo for revelada. Enquanto isso, a gente se aventura nas teorias, né, especulando em cima desse universo absolutamente tão incrivelmente fantástico. Eu consigo ver alguns pontos questionáveis nessa teoria, mas acho que no geral, tá, além de ser uma ideia bem original, cara, vale a discussão. Por isso, eu te pergunto, quantos % você acha que Joy Boy pode ter sido um brinquedo? Quem falar 0% ou 100% é maluco, tá? Porque no mínimo tem que ser
0,1% porque nada é impossível e no máximo 99,9% porque, mano, 100% só que o Barba Negra tá grávido do Shebeck. Esse foi o vídeo, meus queridos, espero que você aí tenha gostado. Não esquece daquele like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Segue a gente nas redes sociais, falamos direto de One Piece, a gente é completamente apaixonado por essa obra. E agora a gente vai entrar no arco de Elbaf e eu tô te falando, ó, vamos lançar uns vídeos bem legais aí, tá? Relacionado ao arco, pra preparar a gente também, mano, pra essa gigantesca saga, que vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. E a gente pode ir com a expectativa alta, porque eu tenho certeza absoluta que o Oda vai corresponder a ela. É isso, like, se inscreve, muito obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê num próximo vídeo. É isso, meus queridos, é nóis, tamo junto, valeu!